Olá, você meu aluno, que está na sua casa, né? Nós estamos levando a escola até você. Tá? Sou o professor Diego, de Geografia, e no nosso primeiro encontro, né, nós falamos sobre o território brasileiro, algumas características, né, localização, fuso horário. Hoje, nós vamos falar sobre a formação desse território. Tá? E o primeiro ponto a trabalharmos com você, tá, é que esse processo de formação, que vocês já devem ter estudado como descobrimento do Brasil, né, ele coloca duas ideias, dois mundos diferentes, né, que é duas concepções de natureza, duas formas de relação do homem com a natureza. Nessa primeira imagem, né, nós temos a relação do indígena, do nativo, né, que vivia aqui no Brasil antes da chegada dos europeus, né, e você percebe uma concepção de natureza onde o homem se mostra integrado, o homem se mostra integrado ao espaço onde ele vive, né. E do outro lado, nós percebemos que a chegada do europeu traz uma outra concepção de natureza, né? Ora, por trás dessa concepção de natureza, nós temos a ação do homem. Essa ação do homem, né, ela se dá por meio do trabalho, né? É o trabalho que instrumentaliza essa ação do homem, né? A técnica, né? E aí você percebe nessas duas imagens duas formas de trabalho diferentes, duas técnicas diferentes, e por conseguinte, duas concepções de natureza diferentes. Ora, essa ação do homem, ela tem como consequência, né, o impacto da sociedade sobre a natureza. A chegada do europeu à América, ela vai trazer concepções de natureza diferentes, ações humanas diferentes, e, por conseguinte, impactos da sociedade sobre a natureza de forma mais intensa, né? Mostrando que esse espaço ele começa a ser mais transformado. Bom, continuando, né, nós temos que pensar também esse processo de formação do território como um processo que está atrelado a um processo maior ainda, né? Sabemos que no século XIV, XV, a Europa ela é o centro do mundo, né? E nós temos que a Europa, sendo o centro do mundo, todas as transformações que ocorrem nesse continente, eles vão ter consequência para diversos outros continentes, né? Nesse primeiro momento, nós temos o quê? A fase inicial do sistema capitalista, final da Idade Média, início da Idade Moderna, nós temos o capitalismo se consolidando, né? E essa primeira fase do capitalismo, nós chamamos de capitalismo comercial ou mercantilismo, tá? Nós temos reinos, né, se formando, nações se formando, né? E esses reinos se formando, eles vão buscar o quê? Novos territórios, né, para ampliar o seu poder, né? E juntamente a esse processo de consolidação desses novos reinos, dessas novas nações, nós vamos ter uma nova classe também surgindo, que é a burguesia, né? Nesse processo de surgimento do capitalismo, nós temos essas duas classes caminhando juntos, nesse primeiro momento, tá? E nesse caminhar junto, né, vamos ter como consequência, né, a busca de novos mercados por parte da burguesia e a busca de novos territórios para ampliar os seus domínios, né, dos reis, da nobreza, né. Nós vamos ter como consequência as grandes navegações, né, impulsionada pelos interesses comuns dessas duas classes, né. E essas grandes navegações, elas vão consolidar um comércio ultramarino, né, um comércio de especiarias, metais preciosos. E a consequência desse comércio ultramarino é que ele vai colocar em contato, né, o que não existia antes, vários continentes, sendo que esses continentes eles vão assumir papéis diferenciados. Nós vamos ter países e continentes que vão ser metrópoles
e países e continentes que vão ser colônias. O papel de uma colônia, né, é exportar metais preciosos, exportar alimentos, exportar especiarias, tá, para as metrópoles. E as metrópoles vão transformar esses recursos naturais e vão mandar de volta para a colônia os produtos manufaturados. Só que nós temos um papel importante aí. Tá? Um papel importante de um acordo que existe entre as metrópoles e as colônias, que é o Pacto Colonial. As colônias só podem comercializar com as suas metrópoles. E as metrópoles só podem comercializar, elas têm prioridade para comercializar com as suas colônias. Tá? Então a gente começa a perceber uma divisão internacional do trabalho, consolidando-se a partir dessa primeira fase do capitalismo. E é nesse contexto que o Brasil vai se inserindo. Né? Ele vai se inserindo como uma colônia, onde a sua metrópole vai ser Portugal. O primeiro tratado, a primeira fronteira brasileira, né, delimitada pela sua metrópole, né, foi o Tratado de Tordesilhas. É interessante nós percebemos o seguinte, que as principais metrópoles, as duas principais metrópoles nesse período, né, final do século XV, início do século XVI, eram Portugal e Espanha. Portugal e Espanha eram as duas principais potências. Ora, o mundo estava se abrindo com as grandes navegações. E esse mundo, né, ele foi dividido entre Portugal e Espanha. E o acordo que dividiu esse mundo foi o Tratado de Tordesilhas. Né? Ele foi a primeira fronteira brasileira. Esse Tratado de Tordesilhas, ele definia uma distância de 370 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde, que fica ao norte do continente africano. Tá? Foi contado 370 léguas e foi definida uma linha, e essa linha está servindo de fronteira entre esses dois mundos. E essa linha definia a nossa primeira fronteira, a nossa primeira porção territorial. Tá? Essa nossa primeira fronteira, né, a gente percebe nessas duas imagens, nós temos uma cartografia da época, né, com o Tratado de Tordesilhas, e a partir da definição nessa primeira porção territorial, sob o domínio de Portugal, nós temos dentro desse território as chamadas capitanias hereditárias. Na imagem à direita, você percebe essas capitanias já numa imagem mais atualizada, né? com os estados atuais hoje como fundo. E aí você percebe essas capitanias definidas como porções de terra, tá? Porções de terra ocupada ocupada pelos europeus, por nobres europeus. E essa foi uma primeira tentativa da coroa portuguesa em definir, né, uma forma de ocupação para esse novo território. Tá? Então perceba que as capitanias hereditárias ela tem um papel importante, porque ela foi a primeira tentativa de racionalizar essa ocupação, né, pensando numa ocupação viável economicamente. Um fato importante que precisa ser destacado, né, foi o processo de União Ibérica. Né? O que é a União Ibérica? Os países ibéricos eram justamente Portugal e Espanha, que fazem parte da Península Ibérica, lá na Europa. Que, como foi dito, eles foram as duas principais potências ali no final do século XV, início do século XVI. O que foi que aconteceu? O rei de Portugal, Dom Sebastião, né, e faleceu em 1578. Ora, o seu sucessor era o rei da Espanha, seu primo. Aqui o rei Dom Sebastião. E por conseguinte, o rei da Espanha, o Felipe II, né, ele tentou ocupar, né, e essa tentativa ela foi bem sucedida, de ocupar o trono português. E por conseguinte ele conseguiu unir essas duas coroas. Ora, se as duas metrópoles se uniram, as suas colônias também por conseguinte vão se unir. Né? Esse processo de União Ibérica, ele ocorreu entre 1580 e 1640.
E ele vai ter consequências importantíssimas para a formação do território brasileiro. Vamos pensar o seguinte, né? Portugal e Espanha eram as duas potências, mas elas não tinham a hegemonia total desse mundo que estava se abrindo nesse momento, né? Tinha alguns rivais, né? E vocês lembram que eu falei do pacto colonial, onde a metrópole ela tinha exclusividade de comercialização, né, com a colônia, sendo que existiam possibilidades onde a colônia podia comercializar com outros reinos, com outras nações, desde que autorizado pela metrópole. E isso acontecia, né? Esse processo de União Ibérica, né, ela faz com que o Tratado de Tordesilhas deixe de existir. E a inexistência desse Tratado de Tordesilhas vai trazer consequências importantíssimas, né, para a formação do território brasileiro. Vamos pensar do ponto de vista econômico. Apesar de Portugal ter a hegemonia comercial com a sua colônia, que era o Brasil, né, ela permitiu que o Brasil comercializasse com outros países, com outras nações, os produtos açucareiros. Isso aconteceu, por exemplo, com a Holanda, com a Bélgica, que formava a nação dos Flandres. Tá? Com a União Ibérica, a Espanha proibiu essa comercialização. Tá? Ela boicotou esse comércio, proibiu que os navios flamengos que vinham da Holanda, que vinham da Bélgica, atracassem em Portugal. Tá? E com isso o comércio açucareiro ficou totalmente comprometido. Qual foi a consequência disso? Os holandeses eles invadiram Pernambuco, invadiram a Bahia, né? Foi as famosas invasões holandesas e tomaram conta por algumas décadas ali daquela região. Tá? Uma outra consequência importante foi que, com o Brasil sob o domínio da coroa espanhola, o nosso litoral acabou ficando desprotegido e nós ficamos à mercê de ataque de corsários estrangeiros. O que eram corsários? Eram como se fossem piratas, só que agindo sob as ordens de alguma nação. Né? Uma outra consequência importante também foi, com o nosso litoral desprotegido, nós tínhamos que o Maranhão ele acabou ficando sob o domínio da coroa francesa. Né? Foi aí que a coroa francesa se estabeleceu no litoral maranhense e implantou uma colônia naquela região, que depois foi desarticulada pela chegada e retomada desse território pelos portugueses. Tá? E nós temos uma outra consequência positiva agora, né, é que, a partir da inexistência do Tratado de Tordesilhas, nós temos que os portugueses eles poderiam agora adentrar a oeste do território americano. Né? Nós sabíamos que o nosso território, naquele momento, até o Tratado de Tordesilhas, ele tinha uma porção bem reduzida. Sem o Tratado de Tordesilhas, os portugueses puderam ocupar esse território para o oeste. Né? Uma outra consequência dessa União Ibérica foi que o comércio negreiro, do tráfico negreiro, ele acabou ficando comprometido, né, por conta das invasões holandesas. Né? Esse tratado deixou de existir. Né? Ele deixou de existir, o Tratado de Tordesilhas. Isso possibilitou a dinamização de diversas atividades econômicas, principalmente para o oeste. Nós temos que essa dinamização dessas atividades para o oeste possibilitaram a interiorização dessa ocupação. Tá? E essa interiorização da ocupação, ela seguiu um ritmo das atividades econômicas, que nós vamos chamar de ciclos econômicos. Nós temos diversos ciclos econômicos: o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária, a mineração, o algodão, a cafeicultura e o ciclo da borracha. Né? Nós vamos falar para vocês agora um pouquinho de cada ciclo desse e tentar espacializar, dizer onde cada ciclo desse ocorreu, para nós entendermos a importância de cada ciclo econômico para cada ocupação do nosso território. Né? O nosso primeiro ciclo econômico é o ciclo do pau-brasil. Né? Ele foi a nossa primeira atividade econômica. Né? Esse recurso natural ele foi importante porque ele acabou dando o nome para o nosso território. Né? Ele tinha a finalidade relacionada com a tingimento de roupas, era madeira nobre para instrumentos, móveis. Tá?
Só que ele teve uma consequência importante, que foi a primeira atividade econômica com impacto negativo para a Mata Atlântica. Tá? E ele não estimulou a ocupação do território. Eu vou dizer para vocês por quê. Aqui a gente tem uma imagem, né, da atividade extrativista do pau-brasil. Eu vou dizer para vocês por que ele não dinamizou a ocupação do território. Porque ele é uma atividade extrativista. Né? O que é uma atividade extrativista? Você vê o recurso na natureza e você simplesmente extrai esse recurso. Tá? Você não se preocupa com a manutenção desse recurso. Então, o português o europeu vinha lá, extraía, acabava o recurso e ele ia embora. E aquela área ficava desocupada. Tá? Então, ele foi nossa primeira atividade econômica, mas ele não dinamizou a ocupação desse território. Né? Ao contrário da nossa segunda atividade econômica, que é a cana-de-açúcar, que foi um recurso muito valorizado na Europa. Ele era um recurso que já era produzido pelos portugueses nas suas ilhas ali do Atlântico. Tá? Só que ele encontrou aqui um solo muito favorável, um clima muito favorável. Isso fez com que o plantio, a produção da cana-de-açúcar, ela fosse bastante dinamizada no nosso território. Tá? Ela tem algumas características importantes, que ela é uma monocultura, ou seja, ela é uma cultura única, num grande latifúndio, e ela utilizava o trabalho escravo, né, como mão de obra. E ela também teve consequências muito negativas para a Mata Atlântica. Né? Foi uma região do nosso país onde se desenvolveu, que é justamente o nosso litoral. Tá? Bom, ela teve incentivo da coroa portuguesa para se estabilizar aqui, para se estabilizar e se estabelecer aqui no nosso território. Né? Os portugueses que vieram para cá, eles ganharam muitos benefícios, né? Inclusive eles eram até pagos por porções de terra que eram tiradas dos índios e eram transformadas em áreas produtivas de cana-de-açúcar. Né? E elas também, como já foi dito, eles adotaram a mão de obra escrava. A gente tem nessa imagem aqui, né, as principais regiões, você percebe, o nosso litoral, né, como ele foi praticamente todo ocupado por atividades produtivas de cana-de-açúcar. Né? Uma outra atividade importante, né, muito importante, diga-se de passagem, foi a pecuária, porque ela tirou a ocupação do litoral para o interior. Né? Ela foi uma atividade que como foi dito, ela favoreceu a interiorização do povoamento e ela serviu como uma atividade de apoio à produção de cana-de-açúcar. Tá? Esse gado bovino, ele servia como força motriz, ele servia como carne, né, o recurso, o gado, né, a pecuária, ela servia como abastecimento de carne, como abastecimento de couro. E esse gado, ele se desenvolvia principalmente seguindo o curso do Rio São Francisco. Aí você percebe a importância da preocupação do interior do Nordeste, né, ali a parte norte de Minas Gerais. Tá? A gente tem uma imagem aí mostrando como esse gado ele era importante para a sociedade da época. Né? A pecuária era importante para a sociedade da época. Um outro ciclo que foi muito importante para a interiorização da ocupação do nosso território e para a expansão das nossas fronteiras foi a mineração. Né? Ela se deu principalmente na região sudeste, que hoje é o estado de Minas Gerais, e a região centro-oeste, Goiás. Né? Ela utilizou também o trabalho escravo e ela favoreceu a ocupação do interior e principalmente consolidou o surgimento de várias cidades no interior. Minas Gerais, por exemplo, nós temos várias cidades que carregam essa herança do ciclo mineiro, né, na história do nosso Brasil. Tá? Esse ouro que foi tirado do Brasil, ele teve uma importância muito grande, que ele serviu como uma forma de que Portugal pudesse pagar a sua dívida externa com a Inglaterra. A Inglaterra, na verdade, ela financiou muito essa aventura do reino português aqui nas terras além-mar, no Novo Mundo. Né? Sendo que essa atividade mineradora, ela tinha como característica a cobrança de altos impostos, né, dos colonos.
né? Então, para você perceber como essa atividade ela era importante para a coroa portuguesa, né? Ela era uma forma de escoar riquezas para a colônia portuguesa através de impostos, né? E aqui nós temos uma imagem bem ilustrativa de como essa atividade mineradora ela se deu de forma bastante artesanal ainda, né? Mas não menos lucrativa para a coroa portuguesa. Um ciclo que também não deixou de ser importante foi o ciclo do algodão. Esse ciclo do algodão ele se deu principalmente no Nordeste, próximo ali das áreas onde existia a cana-de-açúcar. Nós temos também, complementando essas áreas produtivas de cana-de-açúcar, nós tínhamos o algodão também, servindo como uma importante atividade para a consolidação dessa ocupação no Nordeste brasileiro. Agora, uma atividade que foi muito, muito importante para a ocupação e a consolidação do desenvolvimento econômico foi a cafeicultura, né? Ela trouxe o eixo de desenvolvimento econômico do Nordeste para o Sudeste, mais precisamente para regiões de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Ela também teve como característica, né, a utilização do latifúndio, o trabalho escravo e a monocultura, né? A gente percebe nessa imagem aí, a princípio, né, na região em amarelo, onde essa atividade cafeeira se desenvolveu. A partir do desenvolvimento dessa atividade cafeeira, né, nessa região ali do Rio de Janeiro e um pouquinho de São Paulo, ela começa a se espalhar para o restante do Rio de Janeiro e para o interior de São Paulo, né? A gente tem uma imagem aqui bem ilustrativa de como essa atividade estava se dando, né? E o nosso último ciclo econômico, né, relacionado com a nossa região, a região amazônica, é o ciclo da borracha, né? Ela se deu no norte do Brasil, né? Ela está relacionada com a extração do látex, da seringueira. Ela fazia com que o beneficiamento desse látex gerasse a borracha, que servia de recurso natural para a indústria que estava nascendo naquela época na Europa e nos Estados Unidos, tá? Ela possibilitou o surgimento de algumas cidades ali para o início do século XX, por exemplo, Fordlândia, que nós conhecemos também como Belterra, tá? Ela proporcionou uma urbanização muito grande, símbolo de uma riqueza, principalmente para as cidades de Belém e para a cidade de Manaus, tá? Um exemplo disso é o Teatro do Amazonas, na cidade de Manaus, e o Teatro da Paz aqui, né? Só que esse ciclo ele começou a entrar em decadência a partir do momento que sementes dessas seringueiras foram contrabandeadas para a Malásia, e lá elas foram cultivadas, tirando essa hegemonia da produção do látex da Amazônia, né? E também o surgimento da borracha sintética, ela acabou criando consolidando esse processo de decadência do ciclo da borracha aqui na Amazônia, né? Uma consequência importante para a formação do nosso território foi o surgimento do estado do Acre, né? Foi anexado a partir da Bolívia, né? Foi o nosso último acordo, né, para que nós pudéssemos ter as nossas fronteiras externas totalmente consolidadas, né? A gente tem uma imagem aqui bem ilustrativa de como essa atividade extrativa ela se dá, entendeu? E para nós finalizarmos, nós temos os tratados, né? O que são os tratados? Eram acordos entre nações para que essas fronteiras elas fossem formalizadas. O nosso primeiro tratado, a gente percebe aí, foi o Tratado de Tordesilhas. Na sequência do Tratado de Tordesilhas, nós temos o Tratado de Madrid, né? Que ele está ilustrado aqui pela imagem em verde, sem ser em verde um pouco mais escuro, né? Esse tratado ele foi revogado em 1761 pelo Tratado de El Pardo, né? Ele anula o Tratado de Madrid, né? Porque a Espanha ela tentou reivindicar parte desse território que tinha sido ocupado de forma formal a partir do Tratado de Madrid, né? Em 1777
a gente tem o Tratado de Ildefonso, né, que volta de novo, né, e formaliza de novo o Tratado de Madrid, né. Esse Tratado de Madrid, agora mais consolidado, né, ele tem uma expansão um pouco maior do primeiro tratado, né, para o sul do Brasil, né, nessa parte escura, né, parte verde mais escura, né. Em contrapartida, Portugal cede para a Espanha a colônia de Sacramento, que é uma região que fica bem ao sul do Uruguai, tá? Em 1801, as discussões continuaram. Em 1801, nós temos o Tratado de Badajoz. Esse Tratado de Badajoz, né, ele faz com que a região de Sete Povos das Missões, né, que estava em conflito ali entre Portugal e Espanha, ele fosse anexado ao território brasileiro e formalizada a sua ocupação pelos portugueses. Em contrapartida, Portugal cede a região de Olivença, né, que fica entre Espanha e Portugal. A gente já está falando de uma troca de um território aqui na colônia, né, por um território que está lá na Europa, né. E em 1903, nós temos o nosso último tratado, como eu falei para vocês, que foi o Tratado de Petrópolis, que formalizou a ocupação do Acre, né? A ocupação do Acre anexou o território do Acre ao território brasileiro. Ora, esse território pertencia à Bolívia, né? Só que com o ciclo da borracha, muitos brasileiros ocuparam aquele território. Isso acabou gerando um conflito entre o Brasil e a Bolívia, né? Só que esse conflito ele foi resolvido pelo Tratado de Petrópolis em 1903, fazendo com que esse território fosse anexado ao território brasileiro, e com isso formalizando a ocupação das nossas fronteiras, né? Finalizando esse processo de formação territorial brasileira. Bom, pessoal, nós temos aí esse processo, que foi um processo longo, um processo histórico. Aí você me pergunta: professor, mas isso é uma aula de geografia ou de história? Ora, nós temos que, para entender a formação desse território, entender as fronteiras de hoje, nós temos que buscar a formação, a construção desse território lá no passado, e entender a formação desse território como um processo histórico. Por isso a gente faz essa abordagem histórica, né? Até porque entender o espaço é também entender o espaço dentro do tempo, né? E foi isso exatamente que nós fizemos hoje, tá? Eu espero que esse encontro tenha sido um encontro muito produtivo. Eu espero que esse encontro tenha sido um encontro que tirou as dúvidas de vocês quando a gente trabalha essas questões aí em sala de aula. E a gente, no próximo encontro, vamos trabalhar a questão da regionalização do Brasil. Agora vamos trabalhar as fronteiras internas brasileiras. Tá bom, gente? Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo encontro.